Eu quero perguntar para você, você tem fé? Vou perguntar de novo, você tem fé? Eu não sei qual foi a sua resposta, mas se você não tem fé, seria tão bom se você tivesse fé. Agora, se a sua resposta é, eu tenho fé, então a sua fé precisa aumentar. Nunca se esqueça disso. Não se contente com a fé que você tem, a sua fé precisa aumentar. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Lucas, capítulo 17, versículo de 1 a 6. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que ele lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. São Cirilo de Alexandria, ele diz o seguinte, eles pedem, acrescenta fé em nós. Gente, olha o pedido que bonito. Eles pedindo para Jesus, aumenta a nossa fé. Interessante pedir para Jesus. Você não vai conseguir aumentar a fé por você mesmo. A fé é um dom de Deus, então não é você que sozinho aumenta a sua fé, não, você precisa da ajuda de Jesus. Para aumentar a sua fé, você precisa da ajuda de Deus, você precisa da graça de Deus, é dom de Deus, e por isso eles estão fazendo a coisa certa, aumenta a fé em nós. Não pedem simplesmente por fé, pois talvez alguém pudesse imaginar que estivessem sem fé. Eles, ao contrário, pedem a Cristo por um acréscimo à sua fé e que sejam fortalecidos na fé. Olha que bonito, você está entendendo? Cirilo de Alexandria está ensinando o seguinte, eles não estão pedindo fé, porque fé eles já têm. Eles estão pedindo acréscimo. Amado irmão, talvez nós estamos esquecendo de pedir isso a Deus. Fé talvez você já tenha, mas nós precisamos pedir acréscimo de fé, para sermos fortalecidos na fé. A fé, em parte, depende de nós, e em parte é dom da graça divina. Claro, a fé depende de você também, mas nunca se esquecer que é dom da graça divina. O início da fé depende de nós, de nossa confiança, e fé em Deus com toda a nossa força. A confirmação e a força necessárias para isso vem da graça divina. Por que a fé depende de nós? Porque a fé é uma resposta a Deus. A fé é um sim a Deus. Deus não pode te obrigar a ter fé, você está entendendo? Você não é obrigado a ter fé. A fé é um dom de Deus. Você tem fé se você quiser. A fé é dizer sim a Deus, eu quero, eu aceito, eu creio. Portanto, depende de você, mas não basta a sua força. A fé é um dom da graça divina.
Cirilo de Alexandria continua: por essa razão, uma vez que todas as coisas são possíveis para Deus, o Senhor diz que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E olha que coisa linda e maravilhosa. Tudo é possível para aquele que crê. Vale a pena ter fé. Por isso é importante o que nós estamos meditando aqui. Ora, quanto mais acréscimo de fé você tiver, quanto mais acréscimo de fé você pedir, mais você vai viver o que a palavra de Deus hoje está falando para você. Por essa razão, uma vez que todas as coisas são possíveis para Deus, tudo é possível para Deus, o Senhor diz que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. O poder que nos vem por meio da fé é de Deus. Então não é um poder seu, é um poder que vem de Deus. Antes da ressurreição, a fé deles era tão fraca que estavam sujeitos até à acusação de serem homens de pouca fé. Quantas vezes Jesus falou para os discípulos, homens de pouca fé? O que Jesus diria para você? Lembra na tempestade acalmada? A tempestade, aquela coisa acontecendo e Jesus olha para eles, homens de pouca fé. Amados irmãos e irmãs, que palavra linda. Aumentar a fé, fortalecer a fé é necessário. Por isso eu queria que você escrevesse aqui nos comentários. Eu quero hoje, Senhor, escreve aqui nos comentários, eu quero hoje, Senhor, pedir um acréscimo de fé. Eu quero pedir hoje, Senhor, um acréscimo de fé, porque para aquele que tem fé, nada é impossível. Gente, mande esse vídeo para mais alguém. Muita gente precisa ouvir essa mensagem que você acabou de escutar. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.